Olá, pessoal, boa noite a todos. Um grande prazer que nós vamos dar início hoje à aula número 9 do programa de aulas Foxes, né? Esse projeto que nós temos de difundir o conhecimento sobre sistemas fotovoltaicos, sistemas híbridos, sistemas de armazenamento, né? Então, nós já tivemos 8 aulas. Para aqueles que não puderam participar e que têm interesse, podem visitar nossa página oficial do YouTube e lá nós temos uma playlist com todos os vídeos das aulas. E, portanto, a gente pode seguir aqui. É claro que a gente está dando uma quebra, né, no nosso assunto. As últimas 3 aulas ministradas pelo Matheus e pelo Fernando, elas abordavam o assunto de BESS, né, Sistema de Armazenamento de Energia para aplicações comerciais e industriais. E hoje nós vamos dar uma relaxada, nós vamos começar a falar de outros assuntos um pouco mais do que a gente já está habituado, né, do mercado fotovoltaico. E então a gente gostaria de falar um pouquinho das normas, das certificações, portarias que permeiam o mercado fotovoltaico. Então agradeço de antemão a presença de todos. Espero que aproveitem. Estamos à disposição para dúvidas, né? O nosso colega Matheus também está no chat, respondendo algumas dúvidas. E ao final também a gente pretende separar alguns minutos para trocar uma conversa com vocês. Então a gente gosta de começar sempre falando quem somos nós, né? Quem é a Foxes? Fox de Raposa e ESS de Sistema de Armazenamento de Energia. Então já nasceu com o DNA do armazenamento, né? Das baterias. Vale ressaltar também que nós temos como maior acionista o grupo Tsingshan, né, que é um grupo do aço inoxidável, né, um grupo muito bem consolidado, né, e estando entre os 500 maiores grupos econômicos do mundo hoje. E o mesmo grupo também é acionista majoritário da Rept, que é a nossa empresa irmã da Foxes, né? A Rept é a empresa desenvolvedora e fabricante de células de bateria, né? Então a Rept fornece para nós as células da melhor qualidade, com as quais a gente constrói as nossas baterias para aplicações tanto para armazenamento residencial quanto para armazenamento industrial, tá? Além de todo esse histórico da Fluxys, né, vale ressaltar também a nossa capacidade produtiva, né? Então a gente começou lá em 2019, com apenas uma linha de produção de 1 GB, né? Então com 7 anos de idade hoje, a gente já chegou a 12 GB, né, de capacidade de produção anual, e no ano que vem a gente vai estar completando mais 50, ou seja, somando ao fim do ano, já 62 GB de capacidade de produção anual. Além da nossa equipe no Brasil, que está à plena disposição para atender a todos vocês, nós da Foxes também estamos presentes em vários mercados mundiais, né, mercados muito bem consolidados, e a gente estando nesse mercado também confere essa credibilidade para nós, né? Então, temos experiência no mercado norte-americano, no mercado sul-africano, onde a gente tem uma distribuição muito forte, né, e tem demandas muito parecidas com a do Brasil, o mercado australiano que sempre está alguns passinhos à frente, né, quando se trata em mercado de energia, e o mercado europeu, onde é praticamente o nosso berço, né, ainda que sendo uma empresa chinesa, o mercado europeu é aquele que onde a Fox floresceu, né, onde a Fox ganhou força e começou a se espalhar pelo mundo. Agora sim, fazendo uma breve releitura, né, da aula anterior, ministrada pelo Fernando, foi uma aula focada em BESS, né? Então lá nós vimos como é o levantamento de dados e premissas de projeto. Também aprendemos algumas aplicações e cenários reais e a grande cereja do bolo, né? As ferramentas de dimensionamento, né? Como dimensionar, como obter as informações do cliente para que a gente possa ter um dimensionamento otimizado e para que a gente possa satisfazer as demandas do cliente, tanto tecnicamente quanto economicamente, né? Agora sim, vamos dar o início à nossa aula de número 9, que vem a tratar de certificações, normas e segurança de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, tá? Então a gente vai começar com uma breve base, né? Diferenciando o que é norma, o que é lei, o que é resolução, tá? Então a gente vai começar fazendo uma breve diferenciação nessas normativas, né, certificações, e depois a gente vai começar a funilar, né, concentrar o nosso papo de hoje, né, como é um papo um pouco abrangente, então foi necessário que a gente desse uma concentrada
em algum tema, né? No caso, a gente tem o objetivo de concentrar no tema de certificações de inversores, né? Padrões de qualidade de inversores para sincronismo com a rede, para segurança das instalações, para segurança das pessoas, para desempenho dos produtos, tá? Então, tudo isso a gente vai estar concentrando hoje, né? A gente poderia falar de normas relativas ao trabalho, poderíamos falar de normativas, referência técnica, né? De projeto, de instalação, mas a gente gostaria de falar do que é o nosso dia a dia, em termos de fabricante de produtos, que é a certificação de produtos, tá? E com isso, são inúmeros testes, né? Na verdade, são mais de 40 testes que a gente está fazendo para os nossos produtos hoje, mas a gente vai dar tratar eles como pacotes, né? Como pacotes de testes para tentar explanar para os nossos amigos, integradores e distribuidores, como que a gente trata o nosso produto antes de introduzir o produto ao mercado, né? Então, não basta o produto ser bonito, não basta o produto ser fácil de instalar. Ele precisa seguir algumas regras que vão conferir a ele segurança, confiabilidade e conformidade com essas leis, normas, requisitos previamente estabelecidos. Por fim, também a gente vai fazer uma diferenciação dos critérios para inversores on-grid e inversores híbridos e vamos concluir, resumindo, o que foi visto hoje e dando uma palhinha do que a gente vai ver na próxima aula também, tá? Então vamos prosseguir aqui. A gente gostaria de iniciar, então, com essa breve diferenciação do que uma IEC, né, uma norma internacional, do que uma ABNT, uma norma técnica brasileira, né? Então, para a gente tornar um pouco mais claro o papel de cada um desses órgãos é, na cadeia produtiva, na cadeia de qualidade do setor fotovoltaico, a gente quer dar uma breve elucidada no que cada um faz, né? Começando pelas IECs, né? São normas técnicas internacionais relativas ao funcionamento e de equipamentos elétricos. Então, eles definem como o equipamento deve funcionar. E também existem as normas que definem como esse equipamento deve ser testado de acordo com os parâmetros, né, com os parâmetros esperados de funcionamento. Tá? Então, essa é uma base técnica global, né, discutida a nível mundial, né? Então, engenheiros do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, todos, né, trazem as suas contribuições e é realizada, né? Então, é elaborada e publicada uma norma de teor técnico internacional. Após isso, também temos as normas técnicas brasileiras. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem como objetivo também normatizar todas as atividades técnicas, né? Seja elas aqui de engenharia, de equipamentos, seja de outros setores também. Então, basicamente, as ABNTs, elas, no contexto de normativas elétricas, né? Elas pegam, né, se aproveitam das normas internacionais e elas contextualizam no mercado brasileiro. Então, geralmente, quando eu não tenho uma norma técnica brasileira vigente no mercado brasileiro, eu posso me basear, me apoiar numa norma internacional, tá? Outra questão, as NRs, né, são normas regulamentadoras. Então, por exemplo, temos a NR10 aí, de segurança das atividades elétricas, NR35 de trabalho à altura, né? Então, são normas regulamentadoras tendo em vista o trabalho, né? Tendo em vista aquele técnico de campo, o engenheiro de campo, aquela pessoa que vai estar em contato com as instalações. Então, essas normas também precisam ser igualmente seguidas. Agora, temos também o órgão regulador do mercado elétrico, né? Então, esse órgão, ele tem como objetivo é, regular o setor, né? Então, ele estabelece limites, ele estabelece como deve ser a relação entre a concessionária e a unidade consumidora, do consumidor, como deve ser a relação entre a unidade consumidora, o projetista, a concessionária, né? Então, as resoluções da ANEEL, elas definem as regras de conexão de um sistema, como, por exemplo, né? Então, além das normas da ANEEL, né? Nas resoluções, também temos as normas específicas de cada concessionária, né? Então, cada concessionária também vai ter as suas normas eh, de conexão em baixa tensão, né? Conexão de paralelismo de gerador, né? Então, além dessas
regulações a nível nacional. Também vão ter as normas mais voltadas às regiões, né? As concessionárias, Energisa, Equatorial, Celesc, Enel, EDP e assim por diante. E por fim, também falando sobre o que é um Inmetro, né? O Inmetro é um regulador de qualidade, né? Então, nós aqui no Brasil já estamos acostumados há muito tempo e ter aquele selinho do Inmetro na geladeira, no micro-ondas, até mesmo em brinquedos, né? Então, esses selos conferem um controle de qualidade no mercado, né? Então, para determinado produto ser introduzido no mercado brasileiro, ele precisa seguir aquelas critérios de aceitação. Então, para que eu tenha uma geladeira sendo comercializada, ela precisa seguir determinados critérios de economia, né, de eficiência energética. E com isso, né, também no mercado fotovoltaico, lá em 2011 também iniciou o programa de etiquetagem fotovoltaica, né, com a publicação da resolução da Portaria 04 de 2011 da ANEEL, né? Também estabelecendo critérios de qualidade. Então, a gente deixou um pouco mais claro o papel de cada organismo. Agora, também falando, né, como eu falei previamente, vão ter, vão existir normas de projeto, né, definem como dimensionar o sistema. Então, nós, no contexto da engenharia elétrica, no contexto da eletrotécnica, estamos muito acostumados à NBR 5410, por exemplo, né? Alguns dizem que é a Bíblia do engenheiro eletricista, né? Com ela, eu posso basear a dimensionamento de um circuito, né, qual proteção, qual método de condução, né? Por exemplo, então, são normas de projeto. Também a NBR 16690, também, né, normas para sistemas fotovoltaicos. A norma de instalação, né, como a gente mencionou brevemente, define então como executar com segurança aquele serviço. Então a NR10 vai me dar todo o arcabouço teórico ali para eu me proteger quando eu estiver numa instalação, para utilizar a EPI, para tomar as devidas precauções. E a NR35, do mesmo modo, no contexto de instalações de altura, né? Então, essas duas normas aí são mais requeridas, né, no contexto das instalações fotovoltaicas. A NR35, é claro, para trabalhos em altura, né, então, fazendo instalações na casa do cliente, no telhado, no galpão. Então, essa norma também deve ser observada. Agora, as normas das concessionárias, né? Então, definem quais os critérios, quais formulários, o, quais potências, quais proteções, né, que eu posso conectar naquele ponto de entrega da concessionária. Então, a concessionária, cada uma, né, e são mais de 50 no Brasil, cada uma vai ter a sua norma, né, que vai adaptar o contexto nacional, né, ao contexto local. E por fim aqui, que vai ser o foco do nosso estudo hoje, vai ser a certificação de produtos, né? Porque nós, Foxes, 7 anos no mercado, nós temos uma imagem a zelar, nós temos que certificar os nossos produtos de acordo com os padrões de qualidade nacional, né? E isso é uma coisa muito séria para nós. Nós temos um setor especialista nisso, né? Um setor dedicado a isso. E isso diz muito a respeito do que a Fox quer oferecer para o mercado, né? Então, nós querendo oferecer segurança, querendo oferecer desempenho, e querendo oferecer tecnologia de ponta, nós estamos sempre de olho nas normativas, e em especial aqui na certificação de produtos, tá? Então, as portarias do Inmetro, né, elas garantem, então, segurança elétrica, a qualidade da energia, estabilidade da conexão com a rede e a conformidade, né, com os valores declarados de datasheet, por exemplo, né, em termos de conversão, eficiência de conversão, em termos de parâmetros de funcionamento. Tá? Então, a gente deixou um pouco mais claro aqui também que a gente vai focar mais em certificação de produtos. Então, a base regulatória toda, né, para a constituição da portaria do Inmetro, que vai ser o nosso maior estudo hoje, é todo aquele arcabouço técnico, teórico das ABNTs, das IECs, que fornecem para nós parâmetros de segurança, parâmetros de teste, para que a gente possa ter sistemas fotovoltaicos e sistemas de armazenamento mais seguros, tá?
Então, passando por uma breve timeline sobre a geração distribuída no Brasil, já tinha um tempo que eu queria fazer uma timeline, né, relembrando como que era, como que surgiu, né? Então, tentamos fazer algo mais simplificado aqui, né? Então, lembrando que o mercado começou a florescer lá em 2012, né? Com a publicação da resolução 482 da ANEEL, né? Que instituiu a geração distribuída, instituiu o sistema de compensação de crédito de energia, né? Que é base de todo o mercado até hoje, né? E naquele tempo, né, não existiam incentivos de importação, então o preço, né, também era um pouco mais elevado dos inversores, dos módulos, né? Então, eram tecnologias inovadoras, né? E naquele mesmo ano, né, aliás, no ano anterior, de 2011, já havia sido publicada a portaria do Inmetro, portaria 4 de 2011, que já vinha estabelecendo alguns critérios de qualidade para inversores, para controladores, para inversores off-grid, né? Mas ali era uma coisa mais introdutória e abrangia somente inversores on-grid de até 10 kW, por exemplo, né? Então, os inversores com potência superior a 10 naquele momento, eles ainda era necessário ainda apresentar os relatórios de conformidade com as ABNTs e NBRs, né? Porque a portaria em metro até então não agregava inversores com potência superior a 10 kW. E naquele momento, em 2012, lá a potência total do sistema em GD, né, era muito baixa, né? Perto do que a gente tem hoje, né? Então, a gente estava no primeiro meguinha, segundo meguinha de potência instalada. Então, já em 2015, a gente já teve a publicação da 687, né? Que ampliou as modalidades de geração distribuída, por exemplo, acrescentando a geração compartilhada, que também é um modelo de negócio bem sucedido hoje em dia, né? Também conhecido como aluguel de usinas, né? Ou energia por assinatura. E naquele momento ele começou o debate sobre produtos. Ah, a gente não tem produção nacional, então vamos incentivar, né? Por exemplo. E naquele momento também surgiram as ABNTs de instalações fotovoltaicas, como por exemplo a 16690. Então, no decorrer dos anos, a gente teve algumas mudanças no mercado, incentivos, ABNTs, né? A potência acumulada foi subindo, né? Então, nós começamos a ter mais sistemas fotovoltaicos e foi se percebendo, né, que existia uma necessidade de ter regulações mais rígidas, ou seja, eu teria que ter algum mecanismo de barreira para aqueles produtos que não seguissem determinados padrões de qualidade. Então, com isso, lá em 2022, nós tivemos a portaria, né, a publicação da portaria em metro 140 de 2022, tá? Então, lá em março foi publicada, em maio ela entrou em vigência, né? E os fabricantes tinham ali 12 meses, né, para se adaptarem àquelas condições. Então, ali foi uma grande virada do mercado, né, onde a gente começou a ver que alguns produtos de menor qualidade, eles já não eram mais capazes de atender aqueles critérios de segurança e critérios de conformidade, tá? Então, ali já foi uma grande virada no mercado, em termos de certificações. E em 2023, então, a gente teve ainda mais um adendo da, da portaria 140, que veio a ser a portaria 515 de 2023, né? Que tornou obrigatório a proteção contra armas elétricas. Tá? Então, ali a gente fechou essas duas portarias em conjunto, são as que ainda hoje são vigentes, e nelas a gente vai se concentrar hoje. Tá? Então, esse breve histórico para a gente se situar em termos de potência instalada, em termos de resoluções e certificações. Então, lá, 2012 foi o ponto de partida, 2015 começou a expandir o mercado, em 2017 a gente já tinha boas normas, já tinha um mercado ali em plena ascensão, 2018 foi o ponto de virada, né, onde a gente começou a ver sistemas fotovoltaicos em todas as partes. Então, 2022 teve também ali o marco legal, a Lei 14.300, então trazendo segurança jurídica para o nosso mercado. E daqui em diante, foi isso que a gente vê, né? Cada mês é uma surpresa, um imposto a mais, um ex-tarifário a menos, né? Um fabricante a menos no mercado, mais desafios, né? Então, é um mercado muito dinâmico, todo mês, toda semana, praticamente, a gente tem novidades, tá? Então, a gente está muito feliz de fazer parte aqui do mercado brasileiro com a Foxys, que tem acompanhado todo esse desenvolvimento no mercado e hoje cada vez mais fortalecido com a presença de vocês aqui.
Então, lá vamos nós, vamos começar a concentrar em metro agora. A gente não tem como falar teste por teste, de modo muito profundo, muito detalhado. Então, a gente decidiu separar em grupos de testes, né? Alguns testes que são mais voltados à segurança da parte de corrente contínua, outros são voltados à eficiência do equipamento, conformidade do equipamento, outros são voltados à extinção de arco elétrico, por exemplo. Mas vamos lá, então. Então, lá em 2022, foi publicada a Portaria 140, que abrangia agora, também além dos módulos fotovoltaicos, controladores de carga, eh, inversores on-grid de até 75 kW, agora também abrangiam inversores híbridos, que antes não estavam contemplados na Portaria 4, e também abrangem agora as baterias para uso em sistemas fotovoltaicos. Então, antes disso, também não havia um Inmetro que fosse tão específico para as baterias de aplicação fotovoltaica, tá? E ali em 2023 a gente teve a atualização, foi incluída, né, foi incluída em março de 2023 a portaria 515, que veio somente adicionar mais um critério ali, que seria a introdução da obrigatoriedade da proteção contra arco elétrico, né? Então, dado o histórico de alguns incêndios, instalações, por exemplo, dado todo o contexto internacional, né, foi introduzida essa melhoria na regulação, né, na portaria. Vale ressaltar também, então, que diferente dos inversores on-grid, né, os inversores híbridos também têm interação com baterias, né? Então, isso faz com que alguns critérios adicionais sejam necessários para que eu certifique um inversor híbrido, tá? Isso vai ficar mais claro daqui em diante. Então, como eu venho falando, foi publicada lá em 2022, em março, a portaria 140, e ela entrou em vigência em maio de 2022. E todos os fabricantes, nós e todos os demais concorrentes, tinham um ano ali para começar a se adaptar. E naquele período de adaptação ali ainda era aceita a Portaria 4, por exemplo, também era aceita a Portaria 140 porque ela já estava vigente. Mas a partir de determinado momento, né, que foi em junho, em maio de 2024, somente a Portaria 140 era válida para todos esses equipamentos mencionados. Ou seja, se eu não tivesse um equipamento com aquele determinado eh, número de registro do Inmetro, eu não poderia mais comercializar ele, né? Então, vale ressaltar que a Foxys, sempre estando um passinho à frente também, a gente já em junho de 2024, a gente já estava todos os produtos certificados de acordo com a portaria 140 de 2022, e já em junho de 2024, mesmo antes eh, da do início da vigência da portaria 515, nós também já tínhamos adaptado todos os nossos produtos e adicionado o EFCI, né, a proteção contra arcos elétricos, como sendo um padrão de fábrica, né? Então, mesmo antes da obrigatoriedade, a gente já trabalhava com o dispositivo de detecção e interrupção de falhas de ar. Tá? Agora sim, então, dentre esses todos os critérios de teste, né, que eu já adianto para vocês, são mais de 40, né? Critérios de teste para um inversor híbrido, por exemplo, nós decidimos agrupar os critérios de modo a ficar mais fácil de a gente tratar o porquê de existir esse critério, tá? Então, a gente separou esses 40 e poucos critérios em 7 grupos. Então, o primeiro grupo vai falar dos critérios de inspeção, né, referente à etiqueta, referente às entradas, às marcações de segurança do produto. A subdivisão número 2 trata de segurança nas portas fotovoltaicas, né? Então, tudo que é do inversor para trás, né? Para dentro da instalação, né? Ou seja, a instalação dos módulos fotovoltaicos, quais critérios os módulos, as strings ali, deveriam obedecer, e quais critérios o inversor deveria obedecer nesse aspecto. Também temos os critérios de qualidade de energia, né? Então, que dizem respeito ali à própria a própria qualidade da energia que é fornecida, né? Então, eu poderia fornecer uma energia com mais harmônicos, né? Não sendo uma energia de tanta qualidade, ou poderia não atender aquela eficiência de conversão que eu declarei no datasheet, né? Então, isso não pode acontecer. Então, existem uns critérios de qualidade de fornecimento de energia por parte desses inversores. Outros critérios também de proteção de frequência de tensão. Então, a maior parte das
vale ressaltar também que a maior parte das ocorrências de pós-venda que nós temos são referentes à proteção de sobretensão. Então, às vezes, a tensão daquele ponto de conexão está um pouco elevada, às vezes é final de linha, né? Às vezes é uma rede rural e a tensão começa a se elevar muito, né? Porém, o inversor, ele vai alarmar a partir de determinado valor, tendo em vista a proteção de sobretensão. Então, a gente vai entrar em detalhes sobre esses aspectos. Também imunidade e estabilidade dinâmica, ensaios exclusivos de sistemas híbridos, né? Que são aqueles ensaios que vão envolver a bateria, e também ensaios de compatibilidade eletromagnética e proteção contra arco ali, que foi adicionado na portaria 515. Então, começando brevemente aí, o que que são os critérios de inspeção? São inspeção visual, tá? Então, eles abrem o laboratório, o certificado abre o produto, verifica se estão lá as marcações de segurança que o Inmetro exige, verifica se a etiqueta está contendo as informações mínimas, como CNPJ, endereço, como tensão máxima de conexão, como corrente máxima do MPPT, como potência nominal, né, como fator de potência, né? Então, são vários critérios que eu preciso colocar na etiqueta porque está na portaria do Inmetro, tá? Então, essa é uma etapa bem simples, na verdade, né, da certificação, mas também está presente, né? Então, só para exemplificar, aí estaria uma etiqueta de exemplo, né, do nosso produto inversor híbrido, inversor on-grid com bateria, né? Da potência 7,5 kW. Então, seria um dos critérios de aceitação que essa etiqueta esteja de acordo com aqueles critérios que o Inmetro colocou. No grupo 2 de critérios de aceitação, são aqueles critérios relativos à segurança das portas fotovoltaicas. Tá? Então, existe ali, por exemplo, a medição da suportabilidade à sobrecarga nas portas fotovoltaicas. Então, é um critério ali que as minhas entradas MPPT, minhas entradas de string, elas precisam aguentar uma sobrecarga. Tá? Então, se eu colocar uma potência superior à potência nominal ali, a minha entrada fotovoltaica deve operar, né, sem falha, por exemplo. Outra questão legal também, que quem nunca, né? Então, a medição da suportabilidade e inversão de polaridade. Então, naquele momento do calor dali da instalação, a gente está fazendo a string, fechando ela e acaba trocando mais pelo menos, e crimpando errado e conecta lá na entrada do inversor. Então, o meu inversor, imediatamente, ele precisa detectar ali a inversão de polaridade, né? Eu troquei o mais pelo menos na conexão e uma inversão não vai operar com isso, mas ele não pode ser danificado também. Então, esse é mais um critério de aceitação. E outro critério bem legal também, que diz respeito à segurança da instalação, é a medição da detecção e interrupção diante de falha de isolamento, né? Então, muita gente, às vezes, principalmente em período de chuva, né? Até mesmo instalações um pouco mais velhas, digamos assim, começa a dar aquele problema de PV-ISO, né? Aquele falha de isolamento, né? Então, esse critério de teste diz respeito justamente a esse momento, tá? Então, esses critérios aí, então, por exemplo, aqui a gente está só exemplificando, né, o setup de teste para medição da suportabilidade e inversão de polaridade, né? Então, ou seja, aqui pegamos o mais da string e conectamos no mais do inversor, né? E deveria não operar, mas deveria não danificar meu equipamento, que é justamente o que acontece para que o meu equipamento seja aprovado nesse critério. Tá? De modo geral, quais são os objetivos aqui do grupo 2, né? Então, o objetivo é garantir a robustez elétrica da entrada fotovoltaica, né? Então, e os alarmes associados, como eu já falei ali brevemente. PV volt fault, por exemplo, seria se eu colocasse uma tensão superior ali à tensão máxima MPPT. PV isofault, né, justamente quando eu tenho uma resistência de isolamento inferior à necessária, né, para que eu garanta a segurança do sistema. Então, qual é o efeito desses critérios aí? Para as pessoas, ela vai reduzir o risco de choque, né, por exemplo, a falha de isolamento, diz respeito justamente a isso. Para as instalações, ela vai mitigar a possibilidade de incêndios ali. E para sistemas, ela vai evitar falhas que possam evoluir para desgaste do sistema e desligamento abrupto, né? Então, esse a gente fechou o segundo grupo, né? De forma bem resumida, sobre os critérios de segurança das portas fotovoltaicas, né? Então, podem ver que dentre todos aqueles 40 e poucos critérios,
Poucos critérios são relativos, de fato, à instalação fotovoltaica dos módulos, né? E a maior parte dos critérios vai se direcionar à qualidade de energia e à interação com a rede em corrente alternada, que vem justamente no próximo ponto. Então, o grupo 3 o grupo 3 de testes que nós separamos aqui são aqueles testes relativos à segurança elétrica na porta de corrente alternada, na porta de conexão à rede. Então, alguns critérios ali, por exemplo, a medição da detecção e interrupção de corrente residual, né? Então, também diz respeito à segurança na porta de corrente alternada, tá? Então, aqui, o objetivo desse grupo de testes é, então, garantir a reconexão segura e a proteção na porta de corrente alternada. Aqui a gente tem alguns alarmes associados, né? Associados a esses critérios de teste, por exemplo, ali a, a DCI faults, que seria a injeção de componente contínua na rede. Então, isso é indesejado, né? Isso pode vir a danificar os equipamentos da minha rede de distribuição. Então, são indesejados e tem critérios máximos para essa injeção de corrente contínua, que é um critério de segurança também na porta de corrente alternada. Então, os efeitos desses critérios, a segurança das pessoas, segurança das instalações e dos sistemas. Agora, tratando em termos de qualidade de energia, o que que é? Uma energia boa, né? Claro. Aquela energia que tem um sinal de onda que tem poucas harmônicas, né? Que não tem componente CC, né? Está dentro de um limite aceitável, que é aquele inversor que consegue trabalhar com fatores de potências ajustáveis, tá? Tudo isso diz respeito à qualidade da energia que o meu inversor, né? Ele pega e converte. Então, o inversor ele pega aquela energia disponível, aquela potência disponível em corrente contínua e converte para corrente alternada. Então, não somente ele pega a energia de corrente contínua e joga na corrente alternada, ele tem que fazer com que essa energia siga alguns desses critérios de qualidade. Então, aí são alguns deles. Caso eu não venha a obedecer esses critérios, tem alguns alarmes também ali inerentes, né, a esses critérios, mas o objetivo principal da qualidade de energia nos inversores aí é controlar a interação com a rede. Então, a todo momento o meu inversor está seguindo as referências da rede de tensão e frequência, no caso do inversor on-grid, seguindo a rede, né, seguindo a referência de tensão e frequência, e com isso, não somente seguir a rede, ele tem que fornecer uma energia de qualidade, tá? Então, alguns critérios foram mencionados aí que vão trazer também igualmente efeitos na segurança das pessoas, das instalações e do sistema. Esse aqui, né, eu diria que é os critérios que o pessoal está mais habituado, né? Então, são os critérios de proteção relativos à tensão de conexão. E como eu já tinha até falado, quando a gente está em pós-venda, a gente recebe muita demanda de, tá uma sobretensão aqui, meu inversor desarmou. Então, geralmente ocorre no pico da geração, né? Quando a corrente está subindo e o meu inversor precisa compensar ali a tensão, de conexão, tá? Então, quando a gente tem experimenta um evento de sobretensão ou de subtensão, então ele está dentro do escopo das proteções de tensão de sincronismo, tá? Quais são os objetivos dessas proteções? Então, ele vai desconectar o sistema quando estiver fora de uma faixa de tensão segura. Então, por exemplo, se eu tiver 220 volts de tensão nominal, o meu critério de sobretensão é de 12% acima da tensão nominal. Ou seja, o meu nível de sobretensão número um é de 246 é, volts, né? Ou seja, caso a tensão nos terminais de saída do meu inversor, tensão fase neutro, for superior a 246 volts, o meu inversor vai ter que detectar uma sobretensão da rede. Então, isso é muito comum nas redes brasileiras também, dependendo do ponto de conexão, da distância é, dos circuitos, tá? Então, da mesma forma, esse aqui vai ser um dos alarmes mais de maior ocorrência, o grid volt fault, ou sobretensão da rede, sobretensão da
Caio, acho que a gente não tá conseguindo te ouvir. Vixe, acho que o Caio caiu. Opa. Olá, pessoal, tô de volta? Oi, já voltou? Sim, não vi que tinha caído. E então, como vínhamos falando sobre as proteções de sobretensão, essa aqui é a mais clássica, né? Então, quando uma inversor passar na portaria antiga era de 10% acima da tensão nominal. Na portaria nova, portaria 140, o nível de sobretensão 1, né? Primeiro nível de sobretensão aceita de até 12% acima da tensão nominal, ou seja, 246. Ou seja, se chegar a 247 volts no terminal de conexão de corrente alternada, fase neutra, o meu inversor vai ter que detectar essa sobretensão e alarmar a sobretensão, até que essa sobretensão, essa tensão de sincronismo com a rede, ela seja normalizada, ela baixe até um nível seguro. Tá? Então, isso evita sobretensão nos equipamentos e, sobretudo, também, né, nos outros equipamentos que estiverem na mesma rede, né? Então, se eu tiver com o inversor aqui a 250 volts aqui, pode ser que eu tenha um equipamento mais sensível aqui na tomada do lado, na tomada do quarto, da cozinha, né, da casa, por exemplo, que vai experimentar uma sobretensão e pode acabar danificando algum tipo de equipamento mais sensível ali, tá? Então, não somente a proteção das pessoas, mas também das outras cargas, né, dos bens físicos ali do cliente. Agora falando de proteções de frequência, né? Então o Brasil hoje, todo o Brasil trabalha na frequência nominal de 60 Hz, diferente da tensão ali que o Brasil tem vários níveis de tensão, trifásico 380, trifásico 220, né? Diferente da tensão, a frequência no Brasil é única, né? Homogênea, a frequência de 60 Hz, né? Alguns países vizinhos trabalham com outra frequência, né? Por exemplo, o Paraguai trabalha em 50, né? Países europeus também trabalham em 50, por exemplo. Então, aqui a gente tem um grupo de critérios relativos à frequência, tá? Então, tem subfrequência, sobrefrequência, ah, e tudo mais. É de se notar que a frequência no Brasil é bem estável, né? Então, a frequência das redes de conexão são muito estáveis. Então, a gente vai experimentar poucos eventos de sobre ou subfrequência, tá? Porém, é claro, essas proteções também têm algum objetivo, que é garantir a resposta coordenada a eventos de frequência. Tá? Então, também vai reduzir. Isso, a frequência está mais associada à estabilidade do sistema. Tá? Então, a estabilidade do sistema interligado nacional. Então, como sabem, o Brasil é interligado de norte a sul, né? Então, são vários subsistemas, subsistema sul, centro-oeste, sudeste, mas todos são interligados por redes de transmissão. E isso torna o nosso sistema mais confiável, na verdade, né? Então, ele é mais confiável e tem a inércia também dos geradores das hidrelétricas, que também trazem essa estabilidade em frequência. E em termos de efeito na segurança das pessoas e instalações, é que ela vai trazer mais estabilidade para o sistema. Então, se a frequência do sistema estiver destoando dos valores nominais, isso com certeza é uma estabilidade do sistema e o meu inversor ele precisa ter um comportamento que seja coerente com isso ali. Tá? Então, se a frequência começar a subir muito, por exemplo, o meu inversor vai ter que ir baixando a frequência para que ele siga e mantenha a estabilidade do sistema. Ajude, né? Outra questão bem legal também, a imunidade a transitórios. Então, é claro, um dos mais importantes aqui também é a medição da perda na porta de conexão à rede. Então, quando faltar a luz, o meu inversor, diferente do que foi pregado no início do mercado, que o meu inversor vai gerar até mesmo quando falta luz. O meu inversor é um grade. Não, né? Enfim, quando faltar luz, o meu inversor vai ter que deitar. Falta luz, eu não posso continuar gerando, eu não posso continuar interagindo com a rede elétrica, porque se eu tiver com o inversor ligado na rede elétrica e tiver sem luz, alguma pessoa, algum operador, uma criança, uma pessoa qualquer que esteja fazendo alguma coisa no sistema pode tomar um choque, porque ela acreditava que estava desenergizado, porém tinha um inversor ligado ali. Então, com certeza, a medição da perda na porta de conexão à rede é a proteção que a gente chama de anti-ilhamento, né? Ou seja, o meu inversor não pode continuar operando ilhado
quando a rede da concessionária foi embora. Eu não posso continuar injetando energia quando faltar luz na concessionária. Então, aqui, todos esses critérios de teste são relacionados à imunidade de transitórios. E o objetivo é garantir, claro, a robustez frente a eventos transitórios. Tá? Então, isso aí vai aumentar também a resiliência frente a distúrbios de tensão ou transitórios, né? Então, aqui está um exemplo, por exemplo, aí foi justamente o exemplo que eu coloquei. Quando a frequência do meu sistema estiver variando, o meu inversor vai ter que, ou vai ter que desligar, depois, depende da condição, né? Depende do transitório, ou ele vai ter que obedecer essa curva de potência, né? Ou seja, eu estava lá, digamos que eu estava com um inversor de 7 kW e a frequência estava 60 Hz. Não, tranquilo, ele está sincronizando com a rede. Porém, se a frequência começa a subir muito aqui, 60,5, ele já tem que trabalhar 90% da potência nominal, ou seja, 6,3. Ou seja, um inversor aqui teria que trabalhar 6,3 no máximo para seguir esse critério. Ah, esse exemplo, se chegar a 62 Hz, o meu sistema ali, não, meu inversor também tem que diminuir a potência de modo a obedecer a curva de desvio de sobrefrequência. Então, todos esses. Claro que é uma coisa muito específica, a gente não pretende entrar em detalhes, mas é para ter noção, a gente ter um pouco de noção de como o nosso inversor, sendo o cérebro do sistema, como ele interage com essas demandas, né, vindas da rede da concessionária, dado que ele está sempre seguindo a frequência e sempre seguindo a tensão da concessionária. Então, o critério aqui é que o meu inversor siga essa curva de potência em face da frequência que foi lhe imposta, né? Agora, acho que uma das coisas mais interessantes que a gente gosta de falar, né, dos ensaios exclusivos para sistemas híbridos, todos os ensaios anteriores que a gente falou são válidos para sistemas on-grid e sistemas híbridos, tá? Para inversores on-grid e inversores híbridos. Estes ensaios aqui são válidos somente para inversores híbridos. Por quê? Porque eles têm uma porta de conexão de baterias e uma porta, muitos deles, né, tem uma porta de conexão para cargas, que é o caso do inversor Foxes, é um inversor com quatro portas. Ou seja, ele tem a porta fotovoltaica, ele tem a porta de rede, né? Ele tem a porta da bateria e ele tem a porta das cargas EPS ou cargas backup, tá? Então, tendo quatro portas, ele precisa seguir os critérios relativos a essas portas. Por exemplo, aqui, a conexão das cargas. Esse teste aqui é realizado na porta backup do inversor híbrido da Foxys. Tá? Suportabilidade ao curto-circuito. Então, é aplicado um curto-circuito mesmo, nessas duas terminais de saída, por exemplo, de um inversor monofásico, eu aplico um curto-circuito no fase neutro, e o meu inversor tem que responder de modo a não operar, né? Claro, não vai operar nessa condição, e de modo a não ser danificado, né? Então, ele precisa ter a proteção contra curto-circuito na porta de conexão às cargas. Tá? Então, essas proteções aqui, né? Eu não vou mencionar uma por uma, mas eu vou falar de uma dos critérios mais legais, que é a medição do tempo de transferência do modo conectado à rede para o modo autônomo. Então, é um dos critérios que o cliente de um sistema híbrido mais presta atenção, no sentido de que, quando falta luz, o que que vai acontecer? Vai piscar? Vai reiniciar? Então, esse é um dos critérios mais legais, né? Então, quando faltar a luz da concessionária, na porta-rede, o meu inversor vai ativar a proteção de antilhamento, ou seja, na porta-rede ele para de interagir com a rede. Não existe rede, ele para de interagir. Porém, sendo um inversor híbrido com quatro portas, na porta de backup, ele vai continuar fornecendo ininterruptamente aquele sinal de frequência e tensão para aquelas cargas que estão ali conectadas. E qual que é o critério aqui? Tá, esse aqui é o ambiente de teste, né? A porta bateria, porta de gerador fotovoltaico, porta bateria, porta de backup e a porta-rede, né? Então, quando ele abrir a rede aqui, tensão é igual a zero. Ou seja, aqui ele ativa a proteção anti-ilhamento. A porta-rede não pode mais interagir com a rede, não existe rede. Porém, a porta backup, ela vai continuar fornecendo. Em quais condições? Nas condições que eu determinei no datasheet. Então, o Inmetro não vai exigir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ele não vai exigir isso dos fabricantes. Porém, eu, fabricante, declarando que o meu sistema
comuta do modo on-grid para o modo off-grid em 10 milissegundos, esse teste tem que dizer e reafirmar, ok, o seu inversor atende a transição do on-grid para o off-grid em 10 milissegundos. Tá? Então, esse aqui é um critério de conferência, né? Então, o teste tem que validar o que eu estou declarando como fabricante. Tá? Então, aqui, por exemplo, alguns testes, né, alguns alarmes associados a esse tipo de critério de ensaio, na EPS overload, por exemplo, sobrecarga na saída EPS. Isso aqui é importantíssimo para fins de dimensionamento, né? Então, o Matheus lecionou a aula sobre dimensionamento de sistemas, algumas semanas atrás, e ele dizia ali justamente que, tendo em vista a estabilidade do sistema, as cargas, a potência nominal das cargas ali conectadas à saída backup devem ser inferior à máxima potência disponível na saída backup, né? Então, a gente tem que evitar esse overload. Vale dizer também que, em maior parte dos inversores Foxes, eles aguentam 20% de sobrecarga, né, na saída backup por até 60 segundos, tá? Isso varia um pouco de modelo para modelo, de família para família, mas é um dado interessante a gente colocar aqui, tá? Então, os ensaios relativos à segurança, à conformidade da parte híbrida do inversor híbrido agregam aí todos esses critérios de teste. E um que eu queria comentar hoje, né, que é um dos que despertam mais interesse para os instaladores, para os integradores e clientes finais, é a questão do transferência do modo on-grid para off-grid. Então, veja bem, eu estou aqui representando uma onda senoidal, né? Então, podem ver uma onda, é, seus picos e vales, né? E nesta parte do ensaio, né, o osciloscópio estava medindo a tensão da rede, tá? Então, essa tensão era a tensão da rede. Essa tensão estava sendo replicada nas cargas. Porém, a partir do momento que eu forcei, eu abrir a chave da rede e a minha tensão é zero, naquele momento o meu inversor vai ativar a proteção anti-ilhamento aqui, vou escrever AI aqui, anti-ilhamento na parte grid, porém, na porta EPS, ele vai continuar fornecendo energia. E nesse caso aqui, eu estou testando justamente um inversor híbrido de 7,5 kW, e veja bem, olha o tempo que ele conseguiu atender aqui. Esse tempinho aqui, que eu consegui medir com os cursores do osciloscópio, ele é o tempo onde não existia o sinal, né, da potência de saída. Então, ali eu não estou vendo nenhum sinal de tensão, nem de corrente. Então, nesse momento aqui, ele atendeu, nesse caso aqui, ó, veja aqui o ΔX aqui embaixo. 11 milissegundos, tá? Então, em 11 milissegundos, ele ficou zerado a tensão daquelas cargas, e logo após isso, as cargas já voltaram a ser alimentadas com aquele sinal senoidal e continuaram sendo operando, né? Normalmente. Então, como a gente sempre diz, negócio de reforçar. Algumas cargas podem experimentar o reset ali, né? Podem eventualmente desligar e religar nesse tempo de transição, mas aquela nossa velha estatística, 99% das cargas não vão nem perceber que houve essa transição, tá? Então, muitas cargas não vão perceber esse tempo de transição, que é bem legal, o que atende muito bem a maior parte das instalações. Agora, para a gente, estamos na parte final, né? Sei que é muito maçante, sei que é bastante assunto e tem muito assunto aqui em diante também, né? Mas um dos critérios mais legais também que foi introduzido na portaria 515 é a proteção contra arco. Então, dadas as estatísticas de ocorrências de falha em sistemas fotovoltaicos a nível mundial, a nível brasileiro, foi detectada, né, analisada e foi decidido, então, implementar a obrigatoriedade da proteção contra falha de arco. Aí isso foi em 2023 e em 2024 os fabricantes já deveriam estar de acordo com a norma. Tá? O que acontece quando for feito um arco lá, né? Quando for provocado um arco, né? Devido a uma má conexão, né? E tudo mais. Acontece que o meu inversor, ele tem menos de 2 segundos para detectar a falha e parar de operar, para que eu mantenha esse sistema operando em condições seguras. Ou então, a energia daquele arco ali tem que ser inferior a 750 joules, ok? Então,
É bem interessante esse tipo de teste, né? Então, existem laboratórios brasileiros capazes de efetuar esse teste. Então, é muito interessante porque a gente vê de fato acontecendo o arco. Então, a gente vê de fato o dielétrico do ar sendo quebrado e a gente vê aquele raio ali, né? Aquele, aquela descarga elétrica que aquilo ali poderia facilmente provocar um incêndio, provocar um dano na instalação. Então, a proteção contra arco elétrico ela vem justamente a minimizar a incidência de eventos de arco elétrico nas instalações fotovoltaicas. Por fim, temos também os critérios de compatibilidade eletromagnética, né? Então, nosso equipamento, nosso inversor é colocado numa câmara de teste eletromagnético e ali é verificado se ele emite alguma radiofrequência, algum tipo de frequência que vá interferir em outros equipamentos, né? Então, não adianta eu ter um inversor fotovoltaico que ele está emitindo um ruído, ali uma frequência que está causando ruído na minha televisão, causando ruído em outro equipamento. Então, os critérios de compatibilidade eletromagnética dizem respeito à segurança das ondas eletromagnéticas que aquele sistema está gerando ali, aquelas vibrações que o sistema está gerando ali, e de modo que ele não atrapalhe os demais equipamentos numa instalação residencial ou industrial. Então, a gente está finalizando, né, pessoal? Então, a gente gostaria de apresentar o portfólio completo da Foxes, integralmente em conformidade com a portaria 140 e portaria 515 do Inmetro. Toda a linha de microinversores, toda a linha de inversores on-grid, né, que é essa primeira linha, do nosso gráfico, toda a segunda linha aqui, que são os inversores híbridos, e a terceira linha, que são as baterias. Todos esses produtos estão em conformidade com as portarias em metro 140 e 515 de 23, né? Reforçando o interesse da Foxes em trazer segurança e confiabilidade para os produtos, tá, pessoal? Então, nós temos um departamento de certificações integralmente dedicado a estudar as normas, integralmente dedicado a tornar os equipamentos conformes com as normas, para que a gente possa trazer mais segurança para as instalações e para as pessoas. Então, fiquem aqui com o nosso portfólio. Fazendo uma breve revisão, a gente falou, de um modo geral, das diferenciações entre portarias, resoluções, normas nacionais, né? Então, e a gente deu uma breve falada sobre as IECs, as NBRs, que baseiam, nas quais o Inmetro se baseia, né? E a gente finalizou agora colocando alguns critérios de teste e detalhando o efeito desses critérios de teste na segurança e conformidade dos sistemas. Pessoal, é muito assunto, é muita coisa para a gente conversar, a gente está sempre à disposição para conversar com vocês sobre isso. A Fox, também alguns engenheiros nossos participam das comissões que discutem as normas, né? O que é muito importante também para a nossa empresa e para o nosso mercado, tá? Gostaria de já deixar o convite, né, para aqueles que ainda não seguem a Foxes, não estão seguindo a Foxes, que sigam nossas redes, porque lá a gente, além dos treinamentos técnicos, a gente divulga participação em eventos, promoções, sorteios, né, tudo isso que vocês podem entrar em contato e ficar mais perto da gente. Então sigam a gente lá, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também é bem legal, porque a gente tem bastante vídeos. E agora fica o convite, pessoal. Como vocês viram, eu não cheguei a falar de RSD, eu não cheguei a falar de Zero Grid, outras coisas, outras norminhas que permeiam o mercado, né? Mas fica o convite para nossa próxima aula, que vem falar justamente do controle de injeção de potência, ou seja, também conhecido como Zero Grid na prática. Então lá a gente vai falar do contexto geral, o que motivou o Zero Grid, né, o porquê não pode injetar, as normas internacionais, normas nacionais que estão em discussão relativas ao Zero Grid, e também algumas concessionárias já têm suas próprias normativas, e como escolher aí os seus equipamentos, os seus inversores, medidores, TCs, né, controladores, para que esse Zero Grid seja garantido e esteja em conformidade com aquelas normas que a gente também vai mencionar, tá, pessoal? Então, fica o agradecimento, mais uma vez, pela participação de todos, até às 8 da noite. Uma honra enorme para nós estar aqui. E fica aquele espaço para dúvidas, sugestões, comentários. Muito obrigado.